Eu lancei aqui no ar já algumas hipóteses, mas ninguém melhor do que o responsável pela pesquisa para falar dessas hipóteses. O diretor da Quest, Felipe Nunes, vai aparecer aqui no telão com a gente, no lugar das artes, e junto com a Tainá e junto com o Naka, que vão participar dessa entrevista. Felipe, boa tarde para você, obrigado, sempre um prazer falar contigo, meu amigo. Mesmo depois, ainda mais depois de derrota do teu time para o meu, que eu não vou perder essa chance de fazer em público a piada que eu faço no particular com este grande atleticano que é o Felipe Nunes. Mas, ô Felipe, brincadeiras à parte, o que explica esse salto todo, essa lua de mel? Como é que como a gente brincou aqui, né? O ex-prefeito, que era visto como o prefeito da Vila Madalena, dos artistas, dos intelectuais, da esquerda, e isso se refletiu na votação dele lá, ele teve bastante voto ali na região oeste de São Paulo, onde fica a Vila Madalena, não na Faria Lima, e agora ele virou o ministro queridinho da Faria Lima, Felipe. Boa tarde, Yuri. Eu não vou deixar de responder, não, viu? Porque o Atlético é um time muito caridoso. A gente gosta de ajudar time pequeno, viu? Quando vocês estão em má fase. Agora, o que interessa mesmo é o seguinte: é o que vai acontecer na Libertadores, que tanto eu como você estamos interessados em tirar o Palmeiras. É isso. Isso é que interessa. Nisso estamos juntos. Isso é que interessa. Mas olha só, o melhor nome para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é, na minha avaliação, meu malvado favorito, né? Aquele personagem que começa o desenho ali com cara de mal e aos poucos vai se revelando alguém bem querido. É o que aconteceu com o Haddad, né? Quando a gente compara os dados de março com os dados de julho, a mudança aí documentada por vocês na pesquisa Genial Quest desse mês é impressionante, né? E é essa atuação do Haddad à frente do Ministério da Fazenda que está fazendo com que o mercado se convença que ele tem condições, sim, de ser ali um bom interlocutor dos interesses, vamos dizer assim, e das preferências do mercado financeiro. Então, Yuri, esse papel, essa atuação que a Haddad tem até aqui, tem sido fundamental, definitiva, para ajudar a percepção, a melhora da percepção positiva que o mercado passa a ter em relação ao governo Lula como um todo. Isso não quer dizer, no entanto, que o mercado já confia em Lula, já gosta de Lula. Não, na mesma pesquisa a gente perguntou e o nível de desconfiança ao Lula ainda é muito alto, mas Haddad começa a ser aquele interlocutor que agrada, né, que faz sentido, que está entregando aquilo que o mercado acredita que é o melhor para o Brasil nesse momento. É um resultado que eu te confesso, Yuri, muito surpreendente, já que em menos de 6 meses a gente viu uma mudança de postura muito, muito, muito grande. Vamos lá, o Naka está aqui também, Tainá está aqui. Vamos começar com a Tainá, Naka, depois você emenda? Vai lá, Tainá. Vou desviar um pouquinho para a política, depois o Naka pega para a economia de novo, já sei. Ô, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Felipe, eu estou aqui pensando, você está falando, e aí lembrando do quanto que a política ecoa o bom trabalho que o ministro da Fazenda tem feito e posiciona Fernando Haddad como o melhor articulador político que o governo tem. Daí eu fico pensando o impacto dessas vozes no mercado financeiro e nos resultados que você nos traz. Então, Tainá, esse ponto é muito importante porque a gente já sabe que na política brasileira o governo Lula é repleto de possíveis candidatos do futuro, né? Tem um monte de ex-governador, tem lideranças políticas nacionais, e o que a gente está vendo é que o Haddad, nesse momento, não só tem o emprego mais... O Thomas Trauman gosta de falar, o pior emprego do mundo, mas ele está conseguindo, nesse emprego, se sair muito bem, né? E se sair bem num setor, Tainá, onde ele era rejeitado. Vamos lembrar, acho que a figura que vocês usaram aí, da comparação da Vila Madalena com a Faria Lima, é perfeita, né? O Haddad não foi prefeito de São Paulo, que agradou a esse público, né? Quando prefeito, ele teve muitos desgastes nesse lugar. Hoje, ele consegue aparecer como um ministro, um político moderado, com visão pragmática sobre a economia e mesmo não sendo economista, Tainá. Vamos lembrar, quando ele assumiu o ministério, havia muitas críticas em relação a isso, justamente porque ele não era economista, não entenderia do negócio, era político. Mas ele está provando que a política é muito importante
para o Ministério da Fazenda, porque, ao fim e ao cabo, o que tem que acontecer é aprovar a agenda do governo, e isso depende de relacionamento com o Congresso. Haddad está conseguindo se sair muito bem nessa função, ali tá agindo como um bom mineiro, um político mineiro, ali com conversa, com diálogo, e com isso avançando a agenda econômica do governo Lula. E, Felipe, quando a gente olha por dentro na pesquisa, é muito interessante observar que existe uma diferença brutal entre a confiança ou a avaliação positiva dada ao Fernando Haddad de outros nomes que são ligados à economia do atual governo. Para citar um, Jean Paul Prats, ele tem a segunda pior avaliação entre os nomes, os mais de 10 nomes citados aqui na pesquisa. Por que esta realidade tão díspare entre nomes de um mesmo governo? Naca, essa pergunta é ótima, porque ela me dá a oportunidade de comentar alguns dados que ainda não tinham sido, né, ressaltados na pesquisa. Por exemplo, Simone Tebet é a única das componentes desse governo cuja desconfiança aumentou ao longo do mandato. Quer dizer, a Tebet, que chegou no governo com mais confiança do mercado, hoje aparece com mais desconfiança no passado. O caso do Jean Paul é muito parecido. Eu acho que a comparação desses atores com o do Haddad, ela tem exatamente a ver com o grau de protagonismo que o Fernando Haddad e que o governo Lula deu à agenda, cuja orientação e liderança é do ministro. Vamos lembrar, o Haddad é protagonista na discussão do PiscoFins lá atrás, né, quando discutia se ia ou não voltar a PiscoFins. Depois, ele é protagonista na discussão sobre o arcabouço fiscal, qual seria na apresentação junto ali com a equipe técnica. Depois, ele é o protagonista na discussão e na articulação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E vale a pena lembrar, Naca, durante todo esse período, Arthur Lira fez questão de citar o bom relacionamento com Fernando Haddad como uma das causas do sucesso dessa agenda na Câmara. Ou seja, Arthur Lira sempre falou do diálogo, da capacidade de relacionamento que Haddad constituiu nesses 6 meses. Então, eu acho que o que explica a diferença é que Haddad tomou, de fato, um lugar protagonista na agenda que é prioritária no governo Lula. Acho que ninguém discorda disso. Nesses 6 primeiros meses, foi a organização do sistema econômico que gerou mais repercussão, mais debate, né, mais visibilidade no governo, e quem está tocando essa agenda com visibilidade é o ministro Haddad. Ô Felipe, para a gente fechar, tem outro assunto importantíssimo que a tua pesquisa detecta, mas também conectando ainda com as figuras, só que agora as figuras de fora do governo, que são bem avaliadas pelo mercado financeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a despeito de toda essa expectativa de queda de juros na próxima reunião do Copom, uma expectativa majoritária, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quer dizer, de novo, há um reconhecimento, não estão brigando com os números de que a economia está num melhor momento, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito um bom trabalho, mas respaldam o trabalho que vem sendo feito pelo principal alvo das críticas de Lula, que é Campos Neto, e de um potencial adversário político, seja de Lula, seja de Haddad, que é Tarcísio de Freitas. Você, como sempre, Yuri, resumindo um negócio que é super difícil em poucas palavras. Porque é isso mesmo, né? Eu quero ressaltar, Yuri, primeiro que é a primeira vez que a população e o mercado financeiro têm opinião parecida sobre o futuro do país. Isso é muito importante. Vale um destaque aqui na CNN, né? Nessa pesquisa da Genial, com a Quest, a gente mostrou que 56% do mercado e no mês passado, 53% da população está otimista em relação ao futuro econômico. Então, há aí uma combinação, né, uma confluência de opiniões que, claro, tende a gerar bons resultados, porque tanto a população como o mercado estão pensando parecido. Agora, como é que isso se projeta na expectativa sobre o trabalho do Banco Central? Você tem toda a razão. O presidente do Banco Central tem respaldo do mercado financeiro, a avaliação positiva dele é de 86%, quer dizer, o mercado não abandonou Campos Neto, mas haverá um ponto de inflexão importante, Yuri, eu quero chamar a atenção para isso. Na pesquisa Genial Quest desse mês,
O mercado, 100% do mercado financeiro, eu não estou exagerando, 100% diz que vai cair a taxa Selic ainda esse ano. 92% acha que vai ser em agosto e 56% acha que vai cair 0,25. Se Campos Neto não fizer uma sinalização na direção de uma queda, Yuri, aí eu acho que as expectativas e os apoios podem começar a ser questionados. Então tem aí uma disputa política interessante para a reunião de agosto que a gente tem que acompanhar. No campo bolsonarista, só para concluir, é o Tarcísio que continua sendo o favorito também do mercado, isso já é na população, no eleitorado bolsonarista, para assumir aí esse posto de líder da direita, ou seja, mesmo a briga, mesmo a disputa ali no PL, não foi capaz de abalar os interesses e as preferências, né, do mercado em relação à figura do Tarcísio. Então a pesquisa traz todos esses indícios e é muito legal, Yuri, acompanhar a série histórica, porque a gente sabe, opinião e atitude mudam dependendo do resultado que a gente vê na política. Então, nesse momento, o Brasil está otimista, o mercado está otimista, vamos ver se isso se mantém e quais resultados são gerados daqui para frente. E qual a consequência disso também nessa questão entre governo e Banco Central, que está crucial ali, né? E toda essa expectativa em torno da próxima reunião do Copom para decidir a taxa Selic. Não sei se o Naka quer entrar nesse assunto da taxa Selic, Naka, quer fazer alguma pergunta bem mais Não, específica? Me parece, o Felipe conseguiu, assim, a prova dos 9, porque a pesquisa Focus mostra exatamente o mesmo cenário, confirma a qualidade da base de dados do Felipe. Basicamente, acho que é isso. Pois é, aí, ô Felipe, você falou dessa questão do quanto, o que sair dessa reunião do Copom em agosto, se isso eventualmente poderia abalar a própria reputação se não da diretoria, né, do Banco Central. O NAC estava falando disso, que a gente vai começar a ver as reuniões com divergências dentro do Banco Central. Muito ainda isso fica canalizado na figura do presidente do Banco Central. Mas na tua avaliação, Felipe, e aí a partir não só desta pesquisa, mas do que você conhece de mercado e das outras pesquisas que você desenvolve, o quanto esse assunto do juros se tornou um tema popular, uma expectativa majoritária da sociedade brasileira de queda de juros e o quanto isso vai se tornar uma rotina até em função, e acho que a tua pesquisa aponta que foi elogiada a nova metodologia de aferição do cumprimento da meta, de ser a meta contínua, não um ano calendário, o quanto esse debate vai ficar cada vez mais acalorado e fazer mais parte não só do debate de política econômica, mas do debate político, Felipe. Então, primeiro, Yuri, é verdade, o mercado financeiro aprova e acha que foi correta a decisão do Conselho Monetário de manter a meta de inflação de 3%, e o mercado também aprova e considera que foi positiva a proposta do novo sistema de meta de inflação contínua, não mais no calendário anual. Então, o mercado está aprovando as medidas conduzidas ali, tanto pelo Conselho como, no caso, nessa nova proposta apresentada pela equipe do Haddad, de novo, reforçando que o papel do Haddad tem sido importante, está sendo bem avaliado no processo. Agora, olhando para o todo, você está me perguntando, né, Felipe, quer dizer, como é que isso reverbera, até que ponto o mercado vai esperar ou não uma atitude aí de Campos Neto? Olha, Yuri, dá para ver na pesquisa que, aos poucos, o mercado foi se convencendo, de maneira muito lenta, mas gradual, de que a taxa de juros precisava cair. Até que a gente chegou nesse mês. E nesse mês, ficou evidente que o mercado inteiro espera que haja uma queda de pelo menos 0,25. Naka, isso é importante a gente lembrar. Já tem 1/3 do mercado achando que a queda pode ser de 0,5. Quer dizer, esperando até mais do que Focus tinha projetado. Mas, né, vamos deixar isso de lado. Minha avaliação é que, já que o mercado mostra essa expectativa, Yuri, é de se imaginar que, se Campos Neto ferir essa expectativa, ele vai começar a pagar com reputação própria. Vale lembrar para quem está assistindo, em abril de 23, na pesquisa Genial Quest feita com a população, 75% aprovava a briga do Lula contra os juros. A gente já mostrava isso lá atrás, mas o mercado ainda apoiava a manutenção. Nesse momento, a população e o mercado convergem agora com a política de que está na hora dos juros cair.
E é o que a gente espera e vai ver, acompanhar com muita atenção em agosto. Felipe Nunes, diretor da Quest, obrigado mais uma vez, meu caro, pela sua participação aqui com a gente. E, claro, na Libertadores, sou galo desde criancinha, com todo respeito aos meus amigos palmeirenses, porque futebol é isso, é brincadeira, é respeito e convivência pacífica entre todos. Obrigado, Felipe. Um abraço para você.